A gente segue falando sobre a expectativa para um possível cessar-fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia, agora com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, já está aqui na tela. Boa tarde, professor, bem-vindo. Queria que o senhor começasse falando sobre o seu ponto de vista deste possível acordo de cessar-fogo lá na região, se tem alguma expectativa de que o acordo seja de fato fechado nos próximos dias. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Pedro, a pressão que os países do G7, fora os Estados Unidos, né, esse grupo que o Keir Starmer e Macron têm organizado e que reuniu nesse encontro de hoje 30 líderes internacionais, o esforço é para pressionar o Putin a aceitar esse cessar-fogo. Mas os próprios líderes têm dito que a resposta do Putin não é suficiente. Tanto o Keir Starmer, do Reino Unido, quanto o Macron disseram que o Putin não tem interesse na paz e que, na verdade, o que ele quer é uma proposta maximalista, ele quer a soberania da Ucrânia. Não é só sobre esses 20% do território da Ucrânia, inclusive porque quando voltou a invadir a Ucrânia em 2022, o Putin já ocupava 9% do território da Ucrânia, que é o equivalente à Crimeia e ao Donbass, e ao longo desses 3 anos ocupou mais 11%, mas a guerra nunca foi sobre esse território, sempre foi sobre derrubar o governo, ocupar Kiev, né? No início da guerra, a Rússia enviou suas tropas para tentar tomar a capital, depois recuou. Sempre foi sobre transformar a Ucrânia num estado satélite, um estado fantoche da Rússia, como é Belarus, por exemplo, Pedro. Então, a expectativa é de que possa haver algum tipo de acordo, desde que não se ceda muito ao que o Putin espera. E um exemplo disso é não ceder à pressão para que não hajam tropas europeias na Ucrânia após um cessar-fogo, um armistício, porque isso evitaria que o Putin continuasse com seu projeto expansionista sobre a Ucrânia. Ele não quer tropas europeias. Hoje, tanto o Reino Unido quanto a França se propõem a enviar tropas para aquela região, e ele não quer essas tropas porque ele prefere uma Ucrânia desarmada e sem garantias de segurança, Pedro. E sobre o acordo de cessar-fogo, tem algumas questões territoriais. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que em determinado momento que a Ucrânia tinha que acabar cedendo ali pelos territórios que acabaram sendo ocupados pela Rússia. Como é que o senhor enxerga essa declaração do Zelensky, dizendo que a questão territorial deve ser discutida em um outro momento, que nesse momento a principal questão é justamente o cessar-fogo e que as preocupações ali sobre territórios ucranianos hoje ocupados pela Rússia precisam ser esclarecidas depois disso? Primeiro, colocar a questão do cessar-fogo em destaque ali nestas negociações. Certo, Pedro. Em meados do ano passado, o general Keith Kellogg, que é um dos negociadores dos Estados Unidos para a paz entre Rússia e Ucrânia, publicou um artigo com tópicos para uma negociação de cessar-fogo e de armistício e possivelmente um tratado de paz entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos vêm seguindo cada tópico do plano do Kellogg. E o que o Kellogg aponta é que não vai ser pedido para a Ucrânia para renunciar aos seus territórios, mas que vai ser pedido para a Ucrânia que procure recuperar esses territórios pela via diplomática. E que provavelmente isso não vai acontecer enquanto Putin estiver no poder. Veja, por exemplo, que a Ucrânia não reconhece que a Rússia anexou a Crimeia em 2014. A Ucrânia chama de ocupação, assim como a esmagadora maioria dos países do mundo considera uma ocupação da Rússia na Crimeia. Poucos países reconhecem aquilo como território russo, algumas ditaduras, como Belarus e Coreia do Norte, por exemplo. Mas a questão é que o que a diplomacia dos Estados Unidos está forçando ou querendo que a Ucrânia faça é que tente recuperar os seus territórios, que não envolve só território destruído pela Rússia, mas também as populações que ainda estão ali, pela via diplomática e não pela força, Pedro. E como é que a Europa pode participar dessa negociação, professor? Hoje a gente viu um movimento partindo do Reino Unido, mais uma cúpula virtual para discutir essas questões. Tem uma sensação meio que mundial de enfraquecimento da Europa dentro destas negociações. Como é que os líderes europeus podem contribuir nessas negociações, especialmente relacionadas ao território?
Pedro, a previsão da União Europeia de investir 800 bilhões de euros em defesa, que foi a proposta da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, coloca a Europa como um quarto ator geopolítico com grande poder internacional. Hoje nós temos os Estados Unidos, a China e a Rússia. Se a Europa se armar dessa forma, e nesse momento ocorre realmente uma corrida armamentista, porque a Europa não acredita mais que os Estados Unidos poderiam ajudá-la em caso de ataque a um dos países membros da OTAN, se a Europa realmente se armar dessa forma, nós veremos um fortalecimento da Europa. Há inclusive colegas, professores, que têm escrito artigos dizendo que o Trump está fazendo a Europa grande novamente, não a América grande novamente, como é o slogan da sua campanha. Agora, isso vai levar alguns anos e é justamente essa a perspectiva da Europa, que não acredita que a Rússia vai parar na Ucrânia. Dos 27 países membros da União Europeia, apenas a Hungria, do Orbán, que é um aliado do Putin, não vê a questão dessa forma. Ele quer se aproximar mais da Rússia, ele depende do gás russo, mas os outros 26 países da União Europeia e outros países da Europa que não fazem parte da União Europeia, o próprio Reino Unido, por exemplo, que saiu em 2016 com o Brexit, não acreditam nas promessas do Putin, porque ele já descumpriu muitos acordos antes, o acordo, o Memorando de Budapeste de 1994, por exemplo, quando a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia, os acordos de Minsk. Então, a Europa vê a defesa da Ucrânia como uma defesa do próprio continente europeu, e aí tem outros países que são ocupados pela Rússia, para finalizar, Pedro, que também são exemplos de como o Putin tem um projeto expansionista. Um deles é a Geórgia, ocupada com regiões ocupadas desde 2008, Ossétia do Sul e Abkházia. O outro é a Moldova, que tem a região da Transnistria ocupada desde a década de 90. E os países bálticos, nesse momento, Estônia, Letônia e Lituânia, constroem muros na fronteira com a Rússia. Nós vemos novamente muros, lembrando a Guerra Fria. E a Polônia investe quase 5% do seu PIB em defesa, porque não quer novamente ser escravizada pela Rússia, como passou durante 5 décadas nas mãos da União Soviética, Pedro. Professor, uma última questão para a gente encerrar essa entrevista. Queria que o senhor falasse sobre os movimentos feitos pelo Donald Trump. Ele, desde a campanha do ano passado, falava que iria solucionar os conflitos no mundo, tanto no Oriente Médio como a questão da Rússia e da Ucrânia. E ele adotou, desde que tomou posse, um discurso bastante agressivo. Inclusive, teve um embate bem polêmico algumas semanas atrás com o presidente da Ucrânia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a postura adotada pelo Donald Trump para tentar solucionar os principais conflitos neste momento no mundo. A postura da paz pela força, né, como ele chama, Pedro, propondo que Gaza se transforme numa Riviera no Oriente Médio, né? Os países árabes não concordam com isso, inclusive liderados pela Arábia Saudita apresentam agora um plano de reconstrução de Gaza sem retirar a população de lá, que seria a ideia do Trump. Conversando diretamente com o Putin, que era um pária internacional desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, o Trump, além de tudo, tem uma postura que nenhum presidente antes dele teve nos últimos 80 anos, que é de abandonar os seus aliados tradicionais pós-Segunda Guerra. A OTAN foi criada em 1949, mas desde a Segunda Guerra os Estados Unidos são vistos como a força que defenderia a Europa em caso de guerra. Isso não faz parte da grande estratégia dos Estados Unidos e, com certeza, outros atores internacionais, a China, por exemplo, veem isso com bons olhos. Inclusive, a China coloca seus navios de guerra próximos a Taiwan nesse momento para testar o mar. Todo o problema é esse. O Trump desfez alianças, descredibilizou a OTAN e é por isso que nós vemos uma corrida armamentista na Europa nesse momento. As propostas do Trump para trazer a paz, embora possam trazer um cessar-fogo, uma paz temporária, não são vistas nem dentro dos Estados Unidos, nem pelos seus eleitores, como propostas que vão levar uma paz duradoura, e sim como uma paz muito superficial que pode levar a uma guerra maior dentro de poucos anos, Pedro. Sem dúvida, professor. Conversamos com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Obrigado pela sua participação, uma honra, professor. Até mais. Sempre uma honra também. Obrigado e até logo.